Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, boa tarde também. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio, ela sempre vai existir. O que pode acontecer é que ela está congeladinha, está dobradinha ali. Então a gente usa ela a qualquer momento para vir aqui trazer algo que fica melhor narrado. Hoje, nesta quinta-feira, hoje são 27 de abril, certo? Mais ou menos isso, perfeitamente. Nós estamos aqui, canal Geoforça, com o que lançou a gente, né? A conversa ao pé do rádio, que era feito primeiro no Não a Mídia Golpista, depois passou para Portal Rubem Gonzalez e agora está aqui. Primeiramente, pedir desculpa a todos porque não houve o lançamento no ABC da Geopolítica do RG Notícias. Segunda-feira estaremos, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, nós estaremos lançando essa nova peça. Então tá bom, gente. E outra coisa, eu quero pedir a colaboração de vocês aqui, nós estamos com a campanha do Pix. Por favor, ajude a gente a salvar todo o nosso conteúdo e nos prepararmos, porque dias piores virão. O que está acontecendo com o Telegram, isso aí eu falo com vocês amanhã, tranquilamente sobre esse assunto. Amanhã, provavelmente, sexta-feira, o professor Lourenço Carrasco vai estar com a gente. Ainda está a confirmar, mas eu confirmo. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Tá o Pix aí. Ajude com que, se você puder, senão não tem nada que ajudar. Aqui nosso conteúdo é gratuito, isso aqui você pode cortar, recortar, usar, passar. Nós não temos direito de cópia de nada, nós não exercemos o nosso direito sobre o nosso material intelectual. Ele fica todo à vontade para vocês, toda à disposição. Então, se você tiver condições, faça um Pix para a gente, que é a melhor forma de vocês nos ajudarem nesse momento crítico. Já recebemos 2 strikes, estamos recebendo todo tipo de ataque, principalmente das bases governistas, porque, lamentavelmente, esse governo ditatorial que entrou no Brasil, ditatorial mesmo, ditatorial era o Bolsonaro, não. Ditatorial é o governo Lula, com Flávio Dino, com essa SECOM, com todo mundo, abraçado com o judiciário, com a mídia, com grupos anglo-saxões sionistas, fingindo estarem aí, isso aí a gente pode discorrer pessoalmente, sem problema algum, dando uma aparência de estarem perto aos BRICS, mas estão ali para sabotar a tudo e a todos. Então, por favor, gente, se vocês puderem ajudar, seria de grande valia. Temos que salvar todo o nosso conteúdo e esperar dias melhores, porque os dias só vão piorar. Provavelmente esse canal vai ser tirado do ar a qualquer momento, não tenha dúvida nenhuma. Quem faz um cisto faz um cento, é só incomodar. E a gente está incomodando. Haja visto pelas traíras venezuelanas, os traidores que estão lá arrumando um jeito de destruir o nosso canal, destruir o nosso trabalho, fazer tudo isso aí. Mas sem mais delongas, eu vou ao principal, ao que eu trouxe vocês aqui. Entender a guerra da Ucrânia, o que significa a Ucrânia. Aonde está no contexto a Ucrânia. Por que a Ucrânia? Eu faço a cobertura, eu acho que eu faço uma das coberturas mais completas e mais precisas sobre tudo que está acontecendo na Ucrânia, principalmente no que concerne a resultados. Eu poderia citar para vocês agora números, vocês querem números? Números de guerra. Números de guerra eu posso dizer para você que a Ucrânia já perdeu mais de 200 mil homens, são aproximadamente 500 mil baixas. O Mossad tem todo um tabuleiro, tem toda uma planilha de tudo. Os números se aproximam disso, mas a gente sabe que o Mossad está ocultando alguns fatores e você pode colocar aí 30% mais ou menos de quebra. Então, segundo a própria agenda do Mossad, esses números eu vou corrigir para números que eu tenho aqui. Quem te deu os números, Rubem? Eu consegui, Mãe de Ná. Foi Mãe de Ná que me deu. Mãe de Ná que me ensinou a fazer todas essas previsões e elas se encaixarem. Aqui e lá fora. Só que quando eu estou aqui no Brasil, eu sou vítima do partidarismo, da torcida, da tolice, do obtusitismo,
pessoa é obtusa, não aceita isso aí. Então, para esses aí eu não posso fazer nada. Lamentavelmente, para esses aí eu estou me falando. Mas se você quer números, eu posso te dizer assim. A Ucrânia tinha mais de 1 milhão de homens em armas ou preparados para enfrentar a Rússia. A Ucrânia, fora a Rússia, era o maior exército regular de toda a Europa. Em número de carros de combate, em número de aviões, em número de blindados, em número de divisões, em todos os números, em quantidade e também não posso negar qualidade. A qualidade da Força Aérea tinha caído muito por falta de investimento e roubalheira, porque a Ucrânia é o foco central da corrupção planetária, ganhando de qualquer país daqueles mais corruptos da época áurea da África. Não existe nenhum país no mundo tão corrupto quanto a Ucrânia. Estou falando isso, conversa particular com um amigo meu, diplomata, que foi cônsul lá na Ucrânia, que é do Instituto Rio Branco, que hoje é embaixador do Brasil. Não vou falar o nome dele aqui, ele chegou a casar com uma ucraniana, depois se separou, mas já naquela época aí do início dos anos 2000, já era um negócio assim, caso perdido, a Ucrânia, um dos países mais corruptos do mundo. Mas, fora isso, vamos a alguns números. Por exemplo, eles tinham mais de 1 milhão de homens em armas e foram invadidos por apenas 120 mil russos, que, no entanto, nesse período todo o seu inventário militar foi por água abaixo. Perderam entre blindados, tanques, blindados ligeiros, algo como 12 mil veículos, sendo que 2.500 aproximadamente tanques, T-54, T-55, T-64, T-72, agora as Leopard, os que estiverem estão sendo perdidos. Foram mais de 300 aviões, mais de 200 helicópteros, aproximadamente 200 mil homens mortos, e uns 10 mil mercenários e 500 oficiais da NATO. Ou seja, 500 oficiais da NATO, aproximadamente, já tombaram dentro da Ucrânia. Para você ver, o insuspeito Mossad, ou suspeito por outro lado, admite 302 ou 304, mas o número certo são mais de 500. Eles admitem 7.500 mercenários mortos, mas são mais de 10 mil. São aproximadamente de 17 a 25 mil, não se tem um número preciso, de prisioneiros. E o quadro só vai deteriorando. A tal da contraofensiva não vai existir, porque eu fui o primeiro a falar que não existe contraofensiva nenhuma sem apoio aéreo. Toda contraofensiva vai ser um massacre. O tempo de vida médio, agora vem um X da questão, o tempo de vida médio de um soldado na frente de batalha é de uma tarde ou de uma manhã. Aí você é capaz de chegar aqui e dizer que foi o Pepe Escobar que falou isso. O Pepe Escobar falou isso 1 mês e meio depois de eu ter falado. A última afirmativa dele, eu falo sim, porque eu tenho que defender o meu conteúdo, o meu trabalho e a minha decência. Eu dei esses números aqui e mais de 1 mês, 45 dias depois, dentro de um bunker dizendo que está na Rússia, foram esses os números lançados pelo Pepe Escobar. Pepe Escobar conhece Lavrov, conhece Zakharova, conhece Putin, é íntimo amigo de todos eles, mas ele só foi ter essa notícia que o pobre coitado aqui de Itaboraí teve 45 dias antes. Nada melhor do que saber analisar o tabuleiro geopolítico, e isso eu sei fazer. Então essa máquina de guerra, como guerra, está destruída. O que existe é uma ingestão de dinheiro e material, porque é aquele velho axioma, até o último ucraniano. Enquanto tiver ucraniano para morrer, a sociedade ucraniana é pouco organizada, extremamente corrupta, e todo sistema que é corrupto é altamente egoísta. É por isso que não existe nenhum tipo de associação, nenhum tipo de grupo fechado capaz de tirar o Zelensky do poder. Porque como são grupos movidos à corrupção,
eles pouca interação têm entre eles. O que você quer dizer com isso, Rubem? É que as associações de classe, os grupos políticos, os grupos militares, são todos eles separados, porque cada um tem seus interesses, suas roubalheiras, porque o Estado ucraniano é assim, um país rico que passa por isso. Poderia ser um dos países mais ricos da Europa e, no entanto, era o país praticamente mais pobre da Europa. Com a sua extensão, com a sua terra arável, com tudo que recebeu da União Soviética, indústria de aciaria completa, um sistema completo de energia nuclear, tendo inclusive a maior de todas as usinas termonucleares da Europa, né? Zaporizhia, acho que são essas, Zaporizhia, tendo essa daí, entre outras, mesmo assim, nada disso serviu de alento para esse país. Mas vamos remontar. Por que Ucrânia? O que acontece? Por que foi por ali? Por que aconteceu isso? Isso daí a gente vai remontar ao aparecimento da Ucrânia. O aparecimento da Ucrânia remonta ao século XVIII, porque aquela região, eu estou falando a Capela, tá? A Capela, eu não estou aqui procurando dados, eu posso achá-los, posso colocar aqui, mas o intuito disso aqui, da geopolítica, é te dar uma posição global e geral de tudo que está acontecendo e da forma que acontece. É para você ter subsídio. Os números pontuais você procura em outro lugar, não tem problema. Pega os dados que eu estou te dando e procura os números. Se você quiser os números. Meado do século XVIII, século XIX, aquela região ali é uma região de passagem. É como se fosse a Rota da Seda. O que vinha do Oriente parecia ali. E aquilo virou, vamos dizer, uma região comercial muito importante. E Kiev tem um papel importante, porque Kiev já foi a capital de toda a Rússia, antes de Moscou, Kiev. Então existe esse laço entre... O gentículo que tem ali é eslavo. São todos russos. Pode ser tribo daqui ou tribo dali, grupo daqui ou grupo dali. São todos eslavos. Não existe ucraniano. Não existe ucraniano. Não existe nenhuma raça ucraniana. Isso aí é conversa, isso é balela, isso é mentira. O que existe ali são todos eles eslavos. Porém, em 1917, aquela região recebe a independência, cassada 3 anos depois, e elevada à condição de república em 1922 ou 1923. E dali saíram 2, para você ver, tá? O tal do Holodomor é uma farsa. O Holodomor, que se diz que houve na década de 30, que o Stalin condenou o povo ucraniano à morte, à fome. Nada, a morte, a fome foi geral. Eles eram uma região produtora, mas era dividido entre todos e a fome atacou todos. O Holodomor é mais uma farsa para tentar tirar a figura de Joseph Stalin de onde ela merece estar, cheio de erros e acertos, mas simplesmente no panteão dos grandes líderes da humanidade, principalmente do século XX, tá? No mesmo patamar, por exemplo, de Roosevelt, cada um a seu tempo e em seu país, em pontos antagônicos, tem o mesmo papel de destaque, tanto que se respeitavam, e tanto que um morreu, foi assassinado, e o outro assassinado foi. Os grandes líderes também são assaltados de dentro para fora. Mas de Roosevelt a gente fala outra hora. Estamos falando aqui da Ucrânia. A Ucrânia, para um país, para um lugar explorado, destruído pela Rússia, isso não existe, é mentira, é tudo uma narrativa. É o grande irmão, é o Big Brother, que não contente em mudar a história atual, muda a história pretérita, muda o passado. Isso comprando historiadores vagabundos, gente com teses, com porcarias, tudo quanto é tipo. Isso daí a gente já está acostumado. É igual o massacre lá de Caitim, né? Caitim, se não me recordo o nome. O nome é esse, eu acho.
tá? Na floresta lá da Polônia, que 40 mil soldados poloneses foram assassinados pelos russos. Já se descobriu, já se tem material de sobra, tem máquina de datilografia que forjou os documentos que foram liberados pelo Yeltsin, por Boris Yeltsin, na década de 90, culpabilizando a própria Rússia, a União Soviética, por aquele crime, e os documentos que estão lá, já foi encontrado o tipo, é de uma máquina de escrever de 1979, rústica, mas erraram nisso, não pegaram uma máquina da época. Todos são documentos forjados ao massacre de Katyn, né? Então, que é colocado, você vê que é uma denúncia dos alemães. Os alemães têm condições de denunciar alguém em plena Segunda Guerra Mundial, foi o que eles fizeram. Denunciaram a Cruz Vermelha, denunciaram a entidades internacionais um massacre, mais massacre do que eles fizeram. Entraram na Ucrânia, entraram na Rússia e simplesmente colocavam o povo dentro de uma igreja, de uma capela, de um galpão e tacavam fogo e matavam todos queimados lá dentro. É essa gente que fez essa denúncia. Mas só para vocês verem, 2 grandes líderes vieram de lá, Leonid Brezhnev, né, e Nikita Khrushchev, ambos ucranianos e respondendo pelo cargo máximo dentro da estrutura soviética, a URSS, União da República Socialista Soviética, que congregava aquelas 17, acho que eram 17 repúblicas fora a cortina, porque, por exemplo, a própria Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia era não alinhado. Todos esses daí simplesmente estavam como alguns dentro da cortina de ferro do Pacto de Varsóvia, que é criado para contrapor a OTAN. A OTAN, que é criada em 1949, praticamente baseado em cima de oficiais nazistas, criminosos de guerra, que foram tirados da cadeia para simplesmente fundar a NATO, a OTAN. A OTAN é uma entidade criminosa de origem nazista. Mais de 30 mil soldados nazistas foram mantidos por mais de uma década escondido pelo governo alemão, com o apoio, o beneplácito, é claro, dos Estados Unidos. Tudo isso com a desculpa de atacar e se defender do comunismo, como se você tivesse que se defender de alguma coisa que acontece na casa dos outros. Se acontece na casa dos outros, não te diz respeito. Mas é o que acontece? Bem, Vaca Fria, desatolada, Ucrânia criada em 22, permanece como uma das repúblicas, e na década de 50, não sei precisar o ano, depois de um porre, um dos muitos porres, Nikita Khrushchev pega a Crimeia e doa para a Ucrânia. E em 91, na queda do regime soviético, depois da queda do Muro de Berlim, a Ucrânia se transforma numa república e a república da corrupção. Mas nós temos que rebobinar em algo que nós falamos ontem aqui. Dia 26 de abril de 1986, o acidente da usina de Chernobyl em Pripyat, na Ucrânia, próximo, não muito longe de Kiev, era a maior de todas. Tinha acho que 4 geradores de 1.000 megawatts cada um. E ali a gente começa a entender um pouco, porque, claro e notoriamente, o que houve ali foi uma sabotagem. Por que você afirma isso, Rubem? Sabotagem por o simples princípio da coisa. O acidente aconteceu numa manobra chamada de rotina, de teste de segurança, onde erros abissais foram cometidos, erros cruciais e de simples resolução. Não vou entrar aqui nessa área técnica para abordar esse assunto. Seria cansativo, chato, mas posso abordar qualquer dia desse também, sem problema nenhum. Como ocorreu, qual foi a mecânica do acidente em si. E a gente descobre que para destruir a União Soviética, o grande inimigo na Guerra Fria, a Guerra Fria, como já sabemos, é uma
guerra sem enfrentamento direto, que aconteceu entre os anos de final da década de 40 e até 1990, mais ou menos, é a Guerra Fria, se bem que já tinha ascendido ao poder Gorbachev e seu entreguismo barato, o FHC russo. Mas durante esse período nós tivemos a Guerra Fria. Foi no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, na divisão entre os ganhadores, no butim de guerra, foi feita essa divisão. Muro de Berlim, uma capital dividida, a cortina de ferro criada logo depois da OTAN, e esse enfrentamento onde cada um diante do espelho mostrava seus músculos. E os músculos da Rússia da União Soviética se mostravam maiores, mais fortes. Então houve um grande processo onde os Estados Unidos e a OTAN fizeram o que sabem fazer de melhor: infiltração, sabotagem e crimes que simplesmente corroborem as suas atitudes e a sua guerra pelo famoso tal mundo livre, uma falácia inventada por esses canalhas e canalhas. Mas vamos em frente. A Ucrânia já era nessa década, tanto é que os ucranianos, tem o Stefan Bandeira aí, um grande nazista, ou um nazista grande, herói e realçado a condição de herói pela narrativa ucraniana, uma vergonha, tentaram de todas as formas se aliar a Hitler, mas Hitler considerava o eslavo, em geral, como um cidadão de terceira categoria. E como um cidadão de terceira categoria, não merece o mínimo respeito como ser humano. Ao invés de tê-los como aliados, colocou-os na cadeia, cercados, em campos de concentração, para morrer ou subsistir com uma dieta maravilhosa de 500 calorias por dia. Uma água de batata com uma batata pequena, quando a batata não estava estragada. É a dieta que os alemães, os bonitinhos, davam para seus prisioneiros. Depois de um ano, só a resistência física, aquela que o cara tem naturalmente, que poderia deixá-lo vivo, isso incluindo invernos rigorosos. Mas não é isso. Vamos mais à frente. Vamos à frente de que a União Soviética tinha que ser destruída. E os Estados Unidos, já na década de 70, começa a sentir o peso da corrida armamentista. O último grande suspiro foi a farsa da ida à Lua. Farsa porque eu sustento que não houve a ida à Lua, mas também é outro assunto que eu não vou me aprofundar. Foi o último grande suspiro do Império do Ocidente. Dali em diante, como eu sempre brinco, os ETs que desceram na Rússia estavam mais a fim de trabalho. Os da Área 51 queriam ir para Las Vegas, conhecer putas e se encher a cara. E ali começa o grande deslanche. Os Estados Unidos começam a ter reveses um em cima do outro. O primeiro grande revés acontece no Yom Kippur, onde, apesar da guerra ter terminado praticamente empatada pela primeira vez, os Estados Unidos teve que intervir pesadamente e a Rússia teve que bater em cima da mesa para não jogar uma bomba, um artefato nuclear em Jerusalém, porque Golda Meir apelava e pensava em usar a arma atômica, igualzinha a Margaret Thatcher em 82 contra a Argentina. Parece que as mulheres, quando estão na mão de potências militares, o desequilíbrio é maior, mas isso é só detalhe. Vamos em frente. Então, a União Soviética, a Rússia como núcleo disso tudo, cada vez mais se distanciava. Haja vista que os grandes lançamentos militares americanos de qualidade, todos eles acabam em meados da década de 70. A última grande obra americana militar se chama F-15, F-16. São os dos caças, os submarinos, os melhores que eles têm, a estrutura, a espinha dorsal dos seus submarinos de ataque são da classe Ohio, ano de 80. Planejamento, todo mundo sabe que submarino, produção naval começa 6, 8 anos antes. Então tudo isso aí, os estertores, a década de 70 maltratou demais
os Estados Unidos, enquanto a Rússia já começava a preparar no final dos anos 70 a sua terceira geração de mísseis intercontinentais, os ICBM, os Estados Unidos ainda mantinha, tá, os seus final da década de 50, os Minuteman, o último rejuvenescimento dessa frota de mísseis de ataque estratégico, ou seja, guerra total, remontam de 1970. De lá para cá, a Rússia já desenvolveu 3 ou 4 projetos. Então, na década de 80, eles tinham que acabar com a União Soviética, acabar com a Rússia. E nada melhor do que a infiltração. Yuri Andropov mata Leonid Brezhnev, assassinado, mais uma vez. Yuri Andropov, sionista, também dura pouco. Começa a desestruturação geopolítica da União Soviética. Entra o tal, depois de três presidentes, entra em campo a figura nefasta de Mikhail Gorbachev. E nesse meio tempo, algo tem que ser feito. Aonde na Rússia existe alguém mais afeito na União Soviética a destruir tudo aquilo? A resposta é a Ucrânia. E por ali eles desembarcaram. Início dos anos 80, desembarca a CIA com todo o seu arsenal possível dentro da Ucrânia na medida que foi possível. Disso vem a sabotagem da usina nuclear. Todo mundo sabe que aquilo foi sabotagem. É tratado politicamente, porque a admissão de sabotagem levaria o planeta a condições terríveis naquela época. Foi muito bem feito, mas ali começa. É a pedra fundamental da queda no Império Soviético, que se concretiza em 91. E, dado isso, usando a Ucrânia como base, nos próximos 10 anos, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, tenta de todas as formas destruir o que sobrou da Rússia. A Rússia estava ferida de morte, miséria, índice de assassinatos maiores que no Brasil. Havia, para aquela população um tanto quanto diminuta, 30% menor que a brasileira, um número de homicídios 30%, 40% maior que no Brasil. Esses homicídios hoje lá são aproximadamente 6, 7 vezes menor que no Brasil. Só para ver o que houve no governo, no milagre do governo Putin. Mas aí, dali os tentáculos se estendem. E ali começa a se transformar numa terra de idas e vindas. Um cosplay de Londres, Kiev se torna uma terra de ninguém. Londres não é uma terra de ninguém, mas lá os contratos são feitos por baixo do pano e é muito dinheiro que rola. Kiev não. Kiev era um puteiro a céu aberto. Como eu falei, o cônsul na época, amigo meu, amigo de infância, me confidenciou como é que era lá a estrutura daquilo e quão assustador era aquilo tudo. Então, já estamos na década de 80, 86, Ucrânia. 91, primeiro país a se desmantelar, correr fora, e começa a roubalheira, aparecerem os mega milionários, o roubo de tudo, a venda de tudo do Estado, e governos um pouco alinhados com a Rússia, mas a Rússia fraca, ferrada, destruída por Boris Yeltsin, um cachaceiro ordinário, que seria sucedido por um tal de Vladimir Putin, que não se tinha nenhuma esperança nesse cidadão. Era mais entreguista que o Bolsonaro e o Lula juntos. Era simplesmente um boneco do sistema. Os Estados Unidos, para vocês saberem, estavam com todos os protocolos prontos para desmontar todas as unidades mísseis em nome da segurança mundial, eles ficarem como única superpotência nuclear do planeta. Mandar no planeta por 1000 anos. Era esse o projeto. Os Estados Unidos mandaria por 1000 anos no planeta. Mas
No caminho tinha um Putin no caminho, e Putin, eu já marquei, já contei aqui no canal a história do Kursk, o que o Putin fez, o que ocorreu. Então você já tem acesso a isso, não preciso falar de novo, é só ir lá e ver como ele reergue a própria Rússia com a desgraça, com a tragédia do Kursk, aonde ele, pela primeira vez em 6 meses de governo, já estende a mão à China, mostrando de antemão aonde ele queria chegar, aonde ele desejaria chegar e aonde ele finalmente chegou. Mas o caminho era a Ucrânia, sempre, porque a Ucrânia era o ponto mais frágil de toda aquela região. Nem na Polônia a coisa era tão escancarada, até porque na Ucrânia sempre estava todo mundo à venda, por alguma coisa, por algum momento. E caminhando, demos de cara com o governo democrata. Os governos democratas são os melhores dos Estados Unidos. Todos eles se parecem muito e são ruins para o mundo, mas os democratas são os piores possíveis, os amiguinhos do PT. E chegamos agora, finalmente, na segunda década do novo século XXI, e damos de cara com essa Rússia crescendo assustadoramente no campo militar e a China crescendo economicamente. Os Estados Unidos estavam para, de uma vez só, tomar 2 trauletadas. Uma militar, onde ele se achava hegemônico, já não se acha mais, é claro, da boca para fora sim. Ficam ameaçando de guerra, sabendo que não podem ir à guerra contra ninguém. O que eles podem fazer é isso. É fazer isso aí. É política de desgaste, de destruição. Usar as bombas híbridas, as guerras híbridas, usarem efeitos de outros setores para tentar destruir economicamente, politicamente um país, divisão, identitarismo. Ou você acha que tudo isso que você está vendo em torno de identitarismo, essa divisão, índios, negros, gays, gordos, brancos, vesgos, tortos, você acha que isso aí não tem uma ciência por trás disso? É claro que tem. É a arma que eles têm hoje. Mas ontem ainda era a Ucrânia. E eles infiltraram, fizeram o Euromaidan, está aí a Vitória Nuland, que chefiou tudo lá, derrubaram o governo, colocaram um governo títere e investiram pesado, tragicamente, em grupos nazistas, como eu falo há muito tempo. Mas eu falo isso há mais de 10 anos, de 15 anos, quem me conhece dessa época. Eu falava que o nazismo não acabou, o nazismo mudou de lugar. O nazismo saiu da Alemanha, quem morreu foi Hitler. O nazismo continua vivo. Os Estados Unidos, com Von Braun, com seus amiguinhos de Peenemünde e com mais outros, tá? Como aquela área, acho que é 731, lá do Japão, guerra biológica, tudo isso foi levado para os Estados Unidos, que dentro dos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, tentou de todas as formas subverter e ajoelhar o mundo. Não conseguiu isso graças à cortina de ferro que se contrapunha. Guerra Fria, durante esse período. Mas o ponto de fragilidade da União Soviética se chamava Ucrânia. E desta vez eles tentaram isso daí outra vez. De 2014 a 2022, mais de 20 mil cidadãos russos foram assassinados no Donbass, por forças nazistas, o Esquadrão Azov e outros. Gente que cultua a figura de Stefan Bandeira e de Hitler. E pior, mais trágico de tudo isso, comandado há alguns anos por um palhaço, que nada mais é do que judeu, na realidade um sionista, um corrupto de último nível, se bem que corrupção na Ucrânia é redundância. E a Ucrânia se presta para o papel final. Não há uma grande reação na Ucrânia porque o ucraniano, como eu falei, é totalmente desorganizado, extremamente corrupto, com uma cultura fraturada. Habitam praticamente todos os prostíbulos e prisão da Europa, quase todas elas coalhadas de romenos, albaneses e ucranianos, em grande número. Prostíbulos, tráfico de entorpecente e tudo isso. Poderíamos dizer que a Ucrânia é o lado da Rússia que apodreceu. Apodreceu e apodreceu feio, mas apodreceu patrocinado pelo Ocidente,
pela OTAN, pela NATO, por todos esses que nós sabemos e conhecemos muito bem, esses personagens que trabalham, que chegam num país como o Brasil e colocam ambos os lados no seu bolso, porque hoje é praticamente impossível você não dizer que Lula e Bolsonaro servem ao mesmo senhor. A diferença é que o Lula ainda consegue ser muito pior do que o Bolsonaro, porque estamos vendo aí, como eu já falei, que não iria tocar no assunto do Telegram, um ato extremamente fascista, nazista desse governo, capitaneado por algumas pessoas, por isso que eu falo para vocês colaborarem com a gente, para a gente salvar o que der aqui numa plataforma fora do país, porque o nosso canal está com os dias contados, gente. Isso daqui é a lanterna dos afogados que eu estou levantando para vocês. Eu estou explicando para vocês por que da Ucrânia. Esqueça a guerra lá a Rússia já ganhou, lá não tem guerra. Lá a Rússia não massacra de vez a Ucrânia porque se tornou interessante, porque todos os estrategistas americanos, que cada dia são piores, cada vez estão mais interessados em botar saia, andar com batom, vestido e virando menina, ou então drogado, porque são os maiores consumidores de droga do mundo. Tem 2 ou 3% da população mundial e consomem sozinhos quase 50% da droga produzida no planeta. Você imagina como é que essa turma não se droga. Mas o assunto aqui é a Ucrânia, que é um instrumento deles. Hoje eles vão usar a Ucrânia até o máximo, até onde der. Tentaram quebrar a Rússia de tudo quanto é forma, fizeram projeções, teorias, teoremas, e deu tudo errado. Nada deu certo, nada encaixou. Isso é o melhor de tudo. Nada deu certo contra a Rússia, nem vai dar. E agora, a China. A China é outro capítulo. A China, nós vamos para Taiwan, para Formosa. Eu faço uma conversa ao pé do rádio só para isso. Aqui foi só para explicar a Ucrânia, o porquê da Ucrânia. A Ucrânia é Rússia, a Rússia é a Ucrânia. São um país só. Agora é uma região assodada por estrangeiros, com um grupo de sionistas imenso, 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 capaz de fazer tudo isso aí. Tudo que está ali foram obras construídas pela União Soviética, pelo Bloco Soviético. Toda a infraestrutura deles ainda é da União Soviética. Uma estrutura robusta que tinha uma base até melhor do que a própria Rússia para se levantar, se reerguer. Por exemplo, a indústria aeroespacial ucraniana derreteu na corrupção, na sacanagem, na putaria. E mais nada do que isso. Bem, gente, eu vou terminando por aqui. Depois a gente volta amanhã, provavelmente o professor Lourenço Carrasco, às 9h30 da noite, certinho, numa boa, mas por hora nós vamos ficando por aqui com essa conversa ao pé do rádio. Um papo aberto. É isso aí, gente. Fui!